Convido a todos para se colocarem de joelhos, aqueles que puderem, vamos falar com Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã de sábado nós acordamos e o Espírito Santo nos trouxe até aqui para vir na tua casa, para juntos louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e por tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, por esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nos traz mensagens importantes para os últimos momentos desse planeta Terra. Pai do céu, pedimos que o Senhor nos ilumine e nos dê saúde mental, espiritual e física também. E nesse momento, Pai, pedimos que o Espírito Santo se faça presente aqui, iluminando a pregadora desta manhã de sábado, para que ela possa falar diretamente dos céus aos nossos corações e possamos ser bem orientados no teu querer. Pai do céu, perdoe os nossos pecados também. Somos pecadores e carecemos da tua misericórdia. Nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, confiantes na obra do Espírito Santo. Amém. Bom sábado, igreja. É um prazer estar aqui com vocês. E eu já quero parabenizar vocês pela igreja. Uma igreja tão bonita, uma igreja tão organizada. Isso é para a honra e glória de Deus, né? Isso, a gente fica muito feliz, porque em todos os lugares que a gente vai, há uma preocupação do povo de Deus em ter um lugar apropriado para estar adorando a Deus. Bom, eu sou a Thaíse. Eu moro aqui em Laranja da Terra já faz quase 2 anos. Agora em janeiro faz 2 anos que nós chegamos aqui. Viemos do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha. E aí vocês imaginam assim, o que eles estão fazendo em Laranja da Terra? Essas são as voltas que a vida dá. E nós estávamos lá e pensamos, eu acho que está na hora da gente ir para algum lugar, ter um novo desafio. Parece que a gente vai ficando acomodado, né? E em 2014 foi a primeira vez que eu vim no Espírito Santo. E quando o avião estava descendo ali, eu olhei assim aquele mar e eu pensei, é aqui que eu quero morar. Demorou, né? Demorou aí 10 anos. Não era bem nas montanhas capixabas que eu queria morar, mas foi aqui que Deus nos colocou e aqui nós estamos para servir a Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu estou muito grata pelo convite, grata porque vocês têm essa preocupação com a saúde, que é um ponto tão importante. Parabéns para a Márcia, a equipe, que tem essa preocupação de colocar um assunto que é um pouco delicado, às vezes, né? É um assunto que, por vezes, é colocado no púlpito e ele vem, às vezes, agressivo. Ele é um assunto que, às vezes, não vem muito bem digerido, né? Mas eu queria que hoje vocês abrissem a mente e o coração de vocês, porque eu não vou usar relhos e nem varas. Eu vou usar conhecimento, carinho e amor para falar para vocês sobre o que a gente precisa mudar na nossa vida. Eu vim acompanhada por um moço muito bonito que está ali. Levanta. E diga um oi pro pessoal. Esse é o Dan. Meu filho, ele tem 7 anos, é um menino muito inteligente, é um menino que come muitas frutas, né, Dan? Muito bem, pode sentar. Irmãos, hoje o tema do nosso sermão, eu quis colocar um tema, um título que chamasse atenção. E chamou bastante atenção, mas eu confesso para vocês que chamou a atenção de todos os lugares que eu já passei. E todo mundo falando assim, olha, se for filmado, manda o link para a gente assistir. O título parece ser muito bom. Eu já comecei a dar um medinho, né? Porque o título é bom, mas será que eu vou conseguir levar a mensagem à altura do título? Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios 10, 31. 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 1 Coríntios
1 Coríntios 10, 31. Com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos agora que nós vamos orar. Querido Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Também estamos com o nosso coração e a nossa mente abertos. Pedimos que nos abençoe, nos dê discernimento e maturidade para ouvirmos tudo que for falado aqui. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Diz lá: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um verso que é trabalhado praticamente quase todos os sermões de saúde, né? Tudo que a gente for fazer tem que ser para a glória de Deus. E hoje nós vamos descobrir quando o nosso prato se torna um púlpito. É isso mesmo. Imagine agora se o seu prato fosse um púlpito. Se cada garfada fosse um versículo bíblico e cada refeição uma pregação silenciosa. O que o prato de vocês estaria pregando? Pensa aí. Me diga, se você tivesse tirado uma foto do seu prato do almoço de ontem e você tivesse postado nas redes sociais, o céu te daria uma curtida? Sim ou não? Pensa aí, não precisa se comprometer, não. Mas pensa comigo, o prato que você está servindo todos os dias, ele está honrando a Deus? E olha, hoje o meu desafio é bem simples, mas ele é profundo. Mostrar que o nosso estômago, ele pode ser um poderoso missionário na obra de pregação do Evangelho. Sim, um estômago que prega. E, às vezes, ele prega melhor do que muitos sermões. Esse ano, o Ministério da Mulher, lá de Laranja da Terra, chamou uma pregadora para fazer a semana do Ministério da Mulher. Patrícia Oliveira, ela, indico de olhos fechados. E a Patrícia trabalhou um tema quase não visto, que é a pregação do Evangelho através da mesa. Ela não entrou em assuntos sobre alimentação, mas ela entrou no assunto do poder que uma conversa à mesa, uma conversa otimista, uma conversa entre amigos pode fazer na pregação do Evangelho. E eu adiciono a toda a pregação da Patrícia, do poder que a mesa tem. Imagina uma mesa saudável. Imagina alimentos que sejam curativos para a nossa vida. Então, se você convidar um amigo seu para ir na igreja, muitas vezes eles não vão. Mas pensa comigo, se você convidar o seu amigo para ir na sua casa comer, você acha que não é muito mais provável que ele aceite? Não é mesmo? A mesa tem poder. E se a gente coloca o alimento certo na mesa, meus irmãos, a gente pode fazer maravilhas. E antes de vocês acharem que o nosso prato ser um púlpito é um exagero, a gente vai dar uma olhadinha agora nesse mapa aqui. Deixa eu ver, é projetor ou o que é? Aí, olha só. Esse aqui é um mapa do mundo de forma simplificada. Tá? E ali temos... Não tem luzinha aqui? Achei. Acho que a TV não vai, né? Não, mas sem problemas. Ali nós temos 5 regiões do mundo. Tá? E essas 5 regiões do mundo são chamadas de Blue Zones. Ou, em português, tradução livre é zonas azuis. O que elas são? São áreas do mundo em que a população... Isso, muito obrigada. Em que a população, ela vive mais. E nós temos 5, Okinawa no Japão, a Icária na Grécia, Sardenha na Itália, Nicoya na Costa Rica
e Loma Linda, na Califórnia. Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre Loma Linda, sobre a questão dos adventistas, em que a população de lá, temos muitos adventistas, e isso influencia bastante na qualidade de vida deles. As dietas entre esses países, elas diferem um pouquinho, porque tem elementos diferentes em cada um deles, mas eles têm semelhanças muito comuns. Eu vou falar algumas questões que eles têm em comum. Olha só, a ingestão de alimentos à base de vegetais. Então, todos esses países, a base deles é vegetal. Não quer dizer que eles não comam carne. A maioria deles come, sim, carne. Tá? Mas a base deles são os vegetais. E olha só que legal, produzido nas suas próprias terras. Isso me chamou a atenção e a gente vai conversar um pouco mais adiante sobre isso. Então, por exemplo, eles têm bastante lá leguminosas, como feijões, grão de bico, e eles comem, né, soja e tofu. Eles também têm um consumo reduzido de peixe. Olha só. Em alguns países, só fazem 2 vezes por semana. E ainda mais reduzido de carne vermelha, por exemplo, e frango. Não mais do que 4 vezes por mês. O que mais? Eles ingerem alimentos de baixo teor calórico. Então, eles escolhem coisas mais leves para estarem comendo. Eles controlam as suas calorias de forma intuitiva. Por exemplo, lá no Japão, em Okinawa, eles têm um sistema que se chama Hara Hashibu, que consiste em comer até o estômago estar 80% cheio. Você já parou para pensar nisso? Da gente não comer até explodir? E lá no Japão eles têm essa regra. E os níveis de obesidade do Japão são pequenos, pequeníssimos. E eles usam pratos pequenos para as suas refeições. Olha só que interessante. Essas são algumas características que esses países têm em comum. Lá em Loma Linda, 36% da população é adventista, bastante, né? E eles vivem 10 anos a mais do que a média dos americanos. Eles consomem menos carne do que a média geral. Eles não fumam. Eles não consomem bebidas alcoólicas. Eles dormem bem. E, principalmente, pregam o evangelho pelo que colocam no prato para comer. Mas aí vem uma pergunta que queima mais do que pimenta. Por que nós não temos mais zonas azuis no mundo? Por que nós não temos mais lomas lindas espalhadas pelo mundo? Porque nós temos comunidades adventistas muito fortes no mundo inteiro. E por que nós não temos mais áreas assim? Se nós somos conhecidos pelos nossos princípios que nós pregamos, ensinamos, nós temos tanta literatura. Por quê? O que tem acontecido? Se a gente estivesse colocando em prática os segredos para a longevidade que nós conhecemos, que impacto vocês acham que isso daria na nossa pregação? E olha só, por que nos convidaram para falar disso aqui, desse tema? Nós estamos no Outubro Rosa. O mês de outubro, ele é um mês em que a gente incentiva as mulheres a estarem fazendo os exames preventivos anuais. Esses exames são muito importantes para a detecção de várias doenças, principalmente o câncer de mulheres. Também nós estamos chegando perto do Novembro Azul, e aí eu acho que é o maior desafio, que é conscientizar os homens de que os homens precisam também ver e conhecer o seu corpo, saber quando a doença ela pode vir ou não. E o câncer de próstata, irmãos, que é o câncer característico do homem, tem crescido muito. Então, fica o meu apelo aqui aos homens. Façam os exames. As mulheres também, mas os homens, eu sei que têm uma resistência maior nesse quesito de fazer esses exames. E olha só, a alimentação e o estilo de vida, ela é um pilar de sustentação contra o câncer. Então, por isso, falar sobre alimentação nesses meses de conscientização, ela é muito importante.
Não quero falar para você somente sobre saúde e nutrição, mas também sobre o testemunho que o nosso prato pode dar às pessoas. Lá em 1 Coríntios 10:31, que foi o verso que nós lemos ali, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus, porque sim, comer é um ato de adoração a Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? E Ellen White ela reforça isso com precisão cirúrgica. Ela fala assim: se homens e mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente afligem a alma quando afligem o estômago, e de como Cristo é profundamente desonrado quando se abusa do estômago, seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago oportunidade para recobrar sua ação salutar. Enquanto estamos à mesa, podemos fazer a obra do Senhor, mediante comer e beber para a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Isso está escrito lá em Conselho sobre Regime Alimentar, na página 111. Existe uma associação de médicos adventistas que se chama AMA. E o consenso deles é de que uma dieta balanceada de frutas, nozes, vegetais, ela reduz drasticamente o risco de doenças cardíacas, câncer e diabetes. Ontem, ao ler alguns trechos do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, eu percebi que Ellen White foi uma pessoa muito coerente nas suas palavras. Às vezes, é subentendido, parece que em um lugar ela fala uma coisa, parece que em outro lugar ela fala uma coisa. Mas, irmãos, pensem comigo. Ellen White escreveu para vários países. Ela escreveu em diversas realidades. E ontem ela dizia o seguinte, no trecho em que eu li: se vocês, irmãos, não têm condições de comprar nozes e sementes, continue com o uso da carne. Isso não é coerência? Nem todo mundo tem dinheiro para comprar nozes e sementes. E ela tinha essa compreensão. E ela tinha essa compreensão de que todo ser humano precisa de uma fonte de proteína. Irmãos, e ela não fala que todos nós somos obrigados a comer nozes e sementes. E eu achei incrível. O fato é que a nossa fé adventista, ela nos chama assim, a um estilo de vida que reflita o nosso Criador. Isso é verdade. Nós somos convidados a cuidar do nosso corpo como um templo do Espírito Santo. Ignorar isso quando servimos o nosso prato também é desperdiçar inúmeras oportunidades missionárias de pregar o Evangelho. Conversando com uma das minhas pacientes, ela me falou assim: eu tenho vergonha de te dizer isso, mas quando eu ia em algum casamento, algum aniversário, eu fui orientada a isso desde criança: aproveitem e comam tudo que puder. Não é mesmo? Vocês não foram ensinados assim? De vocês chegarem nos lugares e comer até? Não é mesmo? Parece engraçado, mas é verdade. É uma cultura de que a gente precisa aproveitar as oportunidades, que a gente precisa comer até explodir. E ela me contando isso, mas me contando e a lágrima caindo. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabetes chegou para a família toda. A obesidade chegou para a família toda. E é triste isso, dela ter procurado ajuda tanto tempo depois. E ela falou assim: eu estou conseguindo me manter sóbria. Eu chego num restaurante e eu sei que vai ser pago por alguém, eu não estou mais comendo até explodir. E eu falei: amém, amém. Há esperança para nós, não existe esperança para nós? Eu creio que sim. Olha só, uma pesquisa com mais de 96 mil adventistas mostram que os vegetarianos, entre os adventistas, têm uma mortalidade menor. Eles têm níveis de obesidade menores também. E níveis de câncer de mama e de próstata menores também. Então, se você tem muito medo do câncer, uma coisa que você pode começar a fazer é diminuir a carne. Porque é provado de que quem diminui a carne, de quem come menos carne, tem menos riscos. E no Espírito Santo, a diferença ela também é real. Segundo a pesquisa da Revista Brasileira de Saúde,
Os adventistas capixabas vivem, em média, quase 5 anos a mais do que a população em geral. Amém, né? Mas eu fiquei pensando assim, os números são muito bons, graças a Deus, glória a Deus. Mas se a gente conseguisse dobrar esse valor, o Espírito Santo poderia ser considerado uma zona azul. Sabiam? E eu fiquei pensando, se eu conseguir chegar lá na igreja do Manteiga e dizer para os irmãos, irmãos, vamos melhorar nossa alimentação, e eles toparem isso, e eu conseguir indo a lugares e cada um fazendo o seu papel, a gente pode ter também um exemplo para o mundo todo de que sim, os adventistas eles conhecem, mas eles também vivem. Já pensou? Seria maravilhoso, né? Isso é uma oportunidade de a ciência confirmar as profecias do evangelho ser pregado através de legumes e saladas. Já pensou? Comer com consciência é orar a Deus por meio do garfo. Se o nosso corpo é templo, pensa comigo, a comida é o sacrifício do altar. E o que nós estamos colocando no nosso altar? Eu sei que mudar não é fácil. Nosso estômago ele está gritando coerência. Mas agora eu vou falar uma coisa para vocês de um dado que pode te sacudir. E foi por isso que eu coloquei ele aqui. Um estudo feito pela Faculdade Adventista do Paraná afirma que 55% dos jovens deixam a igreja. Tá, ok. E olha que interessante. Não é por discordarem das doutrinas adventistas. É por verem incoerência na prática da igreja. São pais que pregam a pureza espiritual, mas servem refrigerante nas refeições. Líderes que falam sobre temperança, mas comem como se o apocalipse fosse amanhã. Ou não é verdade que a gente brinca muito com isso? Os adventistas não bebem, mas comem como ninguém. Vocês já ouviram essa frase, né? Eu já ouvi muitas vezes. E olha só, os jovens, eles querem ver uma fé vívida e não apenas falada. E eu fico pensando, não é só os jovens, a gente quer também que a nossa fé seja, de fato, vista, não só falada. Já pensou se a gente falasse no púlpito e a gente fizesse o mesmo lá fora? Que poder ia ser isso para a nossa vida, para a pregação do Evangelho? A pesquisa, essa mesma pesquisa feita pela Faculdade do Paraná, ela aponta que entre os jovens adventistas que permanecem firmes, 80% se mantém longe do álcool, cigarro e drogas. Mas quando o assunto é alimentação, a adesão a uma dieta saudável cai para apenas 38%. Eles se acomodam, né? Acaba acontecendo essa acomodação. E o que nós estamos ensinando? Que o Espírito Santo ele só habita nas nossas palavras? Irmãos, a fé que não chega ao prato, ela não pode chegar ao coração. Ellen White já alertava, e esse texto eu deixei aqui por um motivo específico. E ela diz assim, frutas, cereais e verduras preparados de maneira simples. A gente ouviu sobre a história das crianças, sobre o tempo. A gente tem tempo de ficar fazendo altas coisas com os alimentos? Não temos mais tempo. E Ellen White diz para a gente que a gente precisa preparar eles de maneira mais simples, livres de especiarias e gordura animal de qualquer espécie. E aí termina assim, fazem com leite ou nata o mais saudável regime dietético. Comunicam nutrição ao corpo e dão poder de resistência e um vigor de intelecto não produzidos por um regime estimulante. Conselho sobre o regime alimentar, página 314. Ontem eu fui nos originais para conferir esse texto. E ele dizia isso mesmo, que as frutas, cereais e verduras junto com o leite, e lá no original dizia o creme de leite, fazem o mais saudável regime dietético.
Mas, Thaís do céu, por que as pessoas estão tendo tantos problemas com o leite? Porque o nosso leite está envenenado, infelizmente. Naquela época que ela escreveu, ela falou também que haveria um tempo em que o leite não seria mais para nós. Nós estamos numa região de interior, em que vocês têm a sua própria vaca, em que vocês tiram o próprio leite. Aqui, ainda, o leite ainda pode ser usado. Mas também nós precisamos ouvir o nosso corpo. Se ele te faz mal, o que você tem que fazer? Insistir? Diminuir. Ou parar. Uma vez eu fui numa médica gastroenterologista e eu fiz todos os exames possíveis e nada deu problema com o leite. E eu falei assim, doutora, mas toda vez que eu como leite ou derivado eu passo mal. E ela olhou para mim e falou a resposta mais sábia do mundo. Ela falou, e ela nem é adventista, ela falou assim, Thaís, a clínica é soberana. Se o paciente diz que ele passa mal com tal alimento, o que eu digo para ele? Pare de comer tal alimento. E eu fiquei aliviada, porque eu fiquei pensando assim, poxa, será que é psicológico? Porque nenhum exame deu que eu tivesse algum problema com o leite. E eu penso, irmãos, de que a gente ainda está vivendo em pequenas porções do mundo em que ainda pode ser usado um pouquinho de leite. Mas sabe de uma coisa? Leite demais não está dando. Então, a minha dica para vocês hoje, ouçam o corpo de vocês. Se vocês tomarem um leite, se vocês comerem um derivado de leite e ele fazer mal, o que vocês precisam fazer? Parar, diminuir. Tem algumas pacientes que eu trato que a gente faz um esquema. 3 dias sem, 1 dia com, um pouquinho, e assim a gente vai. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de parar com leite. E essas pessoas a gente tem que ir devagarinho. E esse esquema tem dado muito certo. Faz isso lá na sua casa. Porque se você está passando mal com o leite, você precisa dar um tempo. Você precisa dar um tempo para o sistema gastrointestinal se recuperar. Pós o leite. Lembra que eu falei lá no início que Ellen White é muito coerente? Tem lugares no mundo em que as vacas, que elas vivem sem nenhum tipo de injeção. Elas não veem veneno. Então, no caso lá da Itália, lá em Sardenha, as vacas não conhecem o que é uma injeção, não precisa. Então, nesses lugares, o leite ainda é uma bebida que pode ser consumida. Búfalo, vocês conhecem búfalo? O búfalo é um animal que vive no barro. Então, basicamente, ele não precisa de injeções para vermes, para carrapatos, para bernes, essas coisas assim. Então, o búfalo é um animal que ainda pode ser considerado um animal que está livre de contaminantes. Nós moramos numa cidade em que tinha cultivo, não, né? Criações de búfalo. E era muito legal ver, né, que ainda tem animais que podem sobreviver sem precisar ter pesticidas, né, no seu organismo. Mas vamos lá. Vamos trazer isso à prática. Como o nosso estômago pode pregar o evangelho, então? Escolha o que colocar no prato com oração. Tem gente que fala assim, eu não sei nem por onde começar, e eu te entendo. Lá em Gênesis 1, 29, diz assim, aqui a dieta original ela foi vegetal. Quando nós comemos como Deus planejou, estamos orando, Senhor, que este alimento te glorifique. E é verdade, a gente precisa fazer mais coisas em oração. A gente precisa buscar mais a Deus e não ao farmacêutico. Esses dias eu estava na farmácia, chegou uma senhora, e eu não sei nem quem é, e ela chegou contando tudo para o farmacêutico.
E eu fiquei pensando, olhando, fiquei com muita dó, sabe? Ela disse que estava triste, que estava com dor, que estava arrasada. E o farmacêutico, o que vocês acham que ele vai fazer? Para cada queixa que ela disse, ele tinha uma caixinha para ela. E eu fiquei pensando, Senhor, será que essa pessoa sabe que a alimentação pode ser um remédio? Que orar a Deus, que pedir discernimento para Ele, cura. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que Deus cura, de que o alimento cura. E sabe de uma coisa? Não faz um mês, nós tivemos uma prova viva na nossa família. Minha mãe, lá no Rio Grande do Sul, teve uma crise renal. E ela, como todo o pessoal que mora no interior, espera a coisa acontecer. E esperou em casa, trabalhando, fazendo as atividades. E o que aconteceu? As pedras, os cálculos renais desceram e obstruíram o canal. E ela ficou não sei quanto tempo sem urinar. Sabe o que aconteceu com ela? Pegou uma infecção terrível. Ela teve que ir para o hospital às pressas, precisou de UTI, só não foi para a UTI porque não teve UTI disponível para ela. Para completar, ela teve uma pneumonia e quase foi. Nisso, eu fui para lá, correndo, porque a gente achou que realmente não ia dar tempo. E eu falei, Senhor, me ajude, eu preciso vê-la em vida. E Deus deu um milagre. Além de eu ver ela em vida, Ele deu a bênção da cura para ela. Chegando no hospital, eu falei para o médico, doutor, eu gostaria de trazer a comida, você me permite? Foi me permitido levar a comida, foi me permitido o uso de probióticos, que são micro-organismos que a gente pode colocar em cápsulas, são micro-organismos do bem que a gente pode colocar em cápsulas e ingerir. E foi assim, e usei óleos essenciais com ela, e chás. E assim eu fui, dia após dia, dia após dia, dia após dia, levando a comida, levando o chá, probiótico, óleos essenciais e muita oração. Sabe o que aconteceu? Dia após dia, ela foi melhorando, ela foi dando sinais de que o corpo dela estava funcionando bem, e em 10 dias ela já estava bem, curou da infecção, curou da pneumonia, e semana passada ela fez a cirurgia renal, que foi o primeiro problema lá do início. E graças a Deus ela está bem. E sabe de uma coisa? Mais uma prova viva de que Deus cura e de que o alimento também cura. Olha só, evite tudo aquilo que retira o domínio próprio. 1 Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu não quero aqui afirmar, irmãos, e esse é um assunto delicado, que tomar café é pecado. Mas viver dependente dele é ceder o templo a outro senhor. Vocês já ouviram falar sobre os males do café? Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar dos males do café. A cafeína, ela estimula, ela deixa a gente para cima. Com certeza. Só que ela desequilibra e escraviza. Porque depois que baixa a adrenalina que ela te dá, você precisa de mais, e mais, e mais. Só que depois ela causa uma fadiga mental enorme. E essa fadiga mental faz com que a gente não aprenda nada. Que a gente não consiga explicar para outra pessoa um verso bíblico. A gente fica em demência. Isso é real, gente, isso é real. E a abstinência do café lá em Loma Linda, ela é um dos pilares da longevidade. Irmãos, então plantar café em Laranja da Terra não é pecado. Pensa comigo. Mas consumir o que nos rouba o domínio próprio é perder um pedaço da pregação do Evangelho. Eu não sei, não conheço ninguém aqui. Estou falando às cegas. Mas se Deus te tocar hoje quanto a esse assunto, atenda a esse chamado. Porque Deus,
Ele quer você fazendo algo melhor. Seja coerente. Um pai que fala de obediência ao Senhor, porém com o prato transbordando de fritura, prega um sermão mudo. Você não precisa dizer nada para o seu filho. Sem efeito esse sermão, que aponta para a direção do pecado. Um jovem que rejeita o álcool, mas idolatra um lanche todo final de semana, como se ele não comesse o mundo caísse, ele vive na mesma incoerência dos adultos, que ele condena muitas vezes na igreja. Essas são algumas das incoerências modernas, que queremos relativizar como se fossem reais. Ah, mas lá na igreja tudo é antigo. Ah, mas lá na igreja é isso. Mas a sua realidade, como é que está, você jovem? Se queremos inspirar nossos filhos, temos que pregar com o nosso garfo, com o nosso prato, através da nossa alimentação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. O meu pequeno não está aqui agora, mas é uma luta. Ah, está ali ele. Eu achei que ele tivesse saído. Gente, é uma luta diária. Todos os dias a gente precisa convencer ele que ele precisa beber água. Sabe o que é isso? Chega uma hora que dá vontade de ir, mas não posso. Deus me deu ele para inspirar. E é mais do que isso, mais do que empurrar água nele, eu preciso fazer o quê? Eu preciso beber essa água. Não é mesmo, filho? Você vê a mamãe bebendo água? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas não é fácil. Não é fácil. Então, irmãos, não percam a esperança com os filhos. Ah, outro assunto também que eu preciso tocar. Avós. Vozinhos queridos. Vocês que gostam de dar docinho para os netos, não façam isso. Deus, Ele te deu os netos para você também ter responsabilidade com eles. Então, não dê docinho escondido para as crianças. Criança tem um tempo, gente, tem um tempo para comer doce. E não é na primeira infância. Vamos colocar o doce, ó, quanto mais espaçado de tempo, melhor. Sabiam que quanto menos doce a criança come, mais inteligente ela fica? Isso é verdade, isso é real. E a gente está lidando com uma geração cheia de laudos. Deve ter professoras aqui, né? Pois é. A gente está vivendo numa geração cheia de laudos. É TDAH, é autismo, é tudo mais. E se a alimentação não for um dos tratamentos para essas crianças, a gente está chovendo no molhado. Não vai adiantar muita coisa. Conhecer sem viver é um grande risco espiritual. Acaso não sabem, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. E para mim, essa parte desse verso, ela soa: vocês foram comprados por alto preço. Irmãos, vocês não são pouca coisa. Vocês foram comprados por alto preço. Então, irmãos, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Tudo que não provém de fé é pecado. O pecado, nesse caso, é a falta de confiança. E no agir por conta própria. Lembra da história do remédio lá na farmácia? Irmãos, os remédios, eles têm um papel fundamental em muitos momentos da nossa vida. Mas eles não podem ser o nosso pilar. Sabe o que precisa ser o nosso pilar? Deus, alimentação. Vocês já ouviram falar nos 8 remédios? Já, né? Ai, tem gente que fala assim, ai, não aguento mais ouvir isso. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, vocês fazem? Vocês aplicam os 8 remédios de Deus na vida de vocês? Irmãos, eu não sou vidente, mas eu posso imaginar que a maioria de vocês está com a vitamina D baixa aqui. Sabe de uma coisa? Nós não estamos pegando sol. Nós não estamos pegando sol da maneira adequada. E sabe como que Deus é um Deus da simplicidade? Não, a gente não precisa pegar muito sol, é 15 minutos por dia. Quem for muito branquinho, é somente 10 minutos.
Quem for mais escuro é 20 minutos de sol. Ai, Thaís, mas o sol do meio-dia é muito quente. É verdade, eu concordo com vocês. Mas olha só, sabe o que a gente pode fazer? Colocar a nossa mão lá no sol. Sabiam que a nossa mão, ela tem muitos receptores de vitamina D? Só que tem que fazer direitinho. Você vai lá para o sol, coloca a sua mão e não lava logo depois. Porque se você esfriar a sua mão, acabou o processo. Tem que esperar a mão esfriar, depois você vai lavar a mão. Não é incrível? Deus não é o Deus da simplicidade? Gente, isso é muito mais... É de graça. Você não precisa comprar vitamina D. Deus é incrível, gente. E olha só. Saber o certo e não viver é o mesmo que negar o evangelho no dia a dia. Mas agora eu quero falar uma coisa para vocês. Laranja da terra como uma potencial zona azul. E eu fiquei imaginando. Vamos ver isso na prática? Laranja da Terra tem uma população de cerca de mais ou menos 10% adventista. É bastante, né? E são proporções semelhantes à de Loma Linda quando iniciou os estudos lá atrás. Loma Linda atualmente tem 36% da população de adventistas. Vocês percebem como cresceu? Percebem também que pode ter sido por esses fatores de longevidade? Que pode ter sido por esses fatores de alimentação saudável? Laranja da Terra tem um solo propício à agricultura, tem uma comunidade de fé relevante, assim como Loma Linda, e tem um clima favorável. Tudo o que está faltando é coerência e decisão. Eu nem vou fazer essa pergunta aqui. Não, eu vou fazer sim. Vocês não precisam responder. Quantos de vocês aqui têm uma horta? Não precisa responder, tá? Pensa aí com você. Você tem uma horta na sua casa? Você tem uma árvore frutífera aqui na sua casa que esteja produzindo? A minha impressão é de que a gente sabe lidar com o pé do café. Tem a irrigação do café. Não precisa responder, tá? Tem o adubo do café. Mas não sabe como planta um alface, não sabe como que produz um tomate, não sabe como que um repolho pode dar o ano todo. Já pararam para pensar nisso? A gente se especializa só em algumas coisas, mas ignora outras. Irmãos, existem culturas que são o ano inteiro. Laranja da Terra não faz frio como lá no Rio Grande do Sul. Você já pensou em se especializar em morangos? E se especializar em plantio de tomate cereja? Sei lá, a variedade é enorme. O clima é propício. Temos sistema de irrigação. As pessoas sabem fazer o sistema de irrigação. Nós precisamos de decisão. Se os pesquisadores visitassem hoje Laranja da Terra, o que eles veriam? Um povo que fala sobre saúde ou um povo que vive a saúde? Pessoas que discutem sobre o que o Ellen White escreveu e brigam sobre quem é mais santo, quem é menos santo, ou que testam ou atestam o que ela escreveu na prática e no prato. Loma Linda, ela nos lembra que o evangelho não é apenas para ser pregado, ele precisa ser vivido no prato, no ritmo de vida e em todas as refeições. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos descansar também, graças a Deus pelo sábado. Louvado seja Deus pelo sábado. Eu tenho a impressão de que nós estamos nos arrastando dia após dia. Cansaço, trabalhando demais. Não é mesmo? Parece que a gente não está dando mais conta. Imagina se cada adventista de Laranja da Terra se tornasse uma pequena Loma Linda. Um lar onde o evangelho é servido com frutas, orações e boas conversas. As pessoas vão gostar de nos visitar. Um lugar onde as crianças aprendam que alimentar-se é adorar. E aí, Thaís, mas assim, falou muito, 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 mas o que eu posso comer? Será que eu desliguei?
a prática. O que o meu prato deve conter? Eu vou dar só um exemplo, tá, gente? Só uma coisa que eu montei ontem rapidinho. Café da manhã. Pensa comigo, você comendo brote com um doce em cima e café com leite todos os dias. O que vai dar? Ano após ano, você comendo só isso no café da manhã. Não vai dar bom. Vai dar diabetes, triglicerídeos, colesterol. Não vai, gente. Olha ali, estou apresentando para vocês um prato. Uma banana cortadinha. Não precisa ser cortada, né, gente? Mas só coloquei ali cortadinha para vocês. Batata doce, ovo. E aí coloquei uma sementezinha de girassol ali. Está muito difícil? É muito difícil? Vocês acham que seria muito difícil comer isso daqui? Seria? Talvez você não goste de batata doce, mas aí você poderia comer mandioca. Daí você poderia comer um pãozinho também, um pãozinho bem feito, até um brote. Claro que sim. Só que assim, o brote todo dia, com doce em cima, não dá, gente. O corpo não aguenta. Pensa comigo. Se você colocar um brote aí no lugar, tá ótimo, tá perfeito. Só que eu tenho para dizer uma coisa, não precisam comer todo dia a mesma coisa. Deus é um Deus da diversidade. Você pode comer coisas diferentes. Abra o seu coração e a sua mente para a mudança. Nós temos muitas coisas que dá para comer. Dá para trocar a semente ali. Ai, mas eu não gosto de banana. Gente, põe maçã. Mamão. Daqui a pouco tem pitaia, não é mesmo? E assim a gente vai indo. E aí, no almoço? Olha ali, eu fiz um almoço vegetariano, tá? Para não causar aqui, tá bom? Mas, arroz, feijão, tomate, alface, um ovo. E aí coloquei até uma sobremesa ali, Pitaia. Gente, você sabe quanto que custa o quilo da pitaia no Rio Grande do Sul? R$50. E aqui, gente, o negócio é praticamente de graça, né? Vamos aproveitar a pitaia. Mas aí você fala, mas eu trabalho na roça, eu não aguento com essa comida aí. Gente, come mais. Come mais. É diferente uma mulher e um homem, não é mesmo? Infelizmente, as coitadas das mulheres, que são aquelas que têm mais dificuldade de perder peso, por causa dos hormônios, por causa de toda a fisiologia feminina. Mas, gente, vocês acham que vocês ficariam com fome comendo os homens, vocês acham que vocês ficariam com fome comendo 3 pratos desse aqui? Os homens grandão, né? Os médios comem 2 e os pequenos 1. Tá? Combinado? Lembra lá do Japão, lá em Okinawa, que eles comem até o estômago estar 80% cheio? Sabem? Pois é, vocês podem usar essa prerrogativa. Aqui a janta. Não é bacon lá, tá? É cogumelos. Ovo com recheio de legumes, um omelete simples, com temperinhos. Um recheio você faz do seu gosto. E 2 frutas. Vocês acham que é muito impossível? Agora eu quero ver as cabeças levantando. É muito impossível? Irmãos, eu falei em 3 refeições por dia, né? 3 refeições por dia. Esse é o ideal. Por quê, Thaís? Porque o nosso sistema gastrointestinal precisa de paz também. Precisa descansar. E se a gente come bem nessas refeições, e assim, eu não estou falando que vocês têm que comer só isso aqui. Lembrando que cada pessoa tem um tamanho, cada pessoa precisa comer a sua quantidade. E as quantidades, a gente acha elas comendo devagar, mastigando devagar. Na hora que deu o primeiro sinal de saciedade, é aí. Aí que deu. Aí que é os 80%, quase 100% já. Então, irmãos, de certa forma, nós adventistas não precisamos de nutricionista. Nós precisamos estudar os livros de Ellen White e colocar essas coisas em prática. Nós temos muito conhecimento, mas nós não estamos aplicando.
E o meu desejo e a minha oração hoje é que vocês entendam de que Deus é um Deus da simplicidade, e a gente que complica. A gente que quer fazer pudim todo sábado, é a gente que quer fazer estrogonofe todo sábado. É a gente que complica as coisas. É a gente que quer misturar tudo junto. É a gente que quer fazer uma salada com 5 ingredientes. Não precisa, gente. 2 já é mais que suficiente. 2 tipos de salada é mais do que suficiente. Não vamos complicar a vida. Nós estamos num período difícil. Na próxima refeição de vocês, antes de orar, Senhor, abençoe esse alimento, verifique se o seu alimento está pregando o Evangelho. Pensa com carinho. Pois pregar o Evangelho segundo o estômago é algo simples. Coma para viver, viva para servir e sirva para glorificar. E quando os nossos pratos de comida se tornarem púlpitos, em cada garfada estaremos cumprindo a missão. Hoje, eu trouxe essa mensagem para vocês, mas eu espero que ela não passe da porta. Eu espero que vocês cheguem em casa, reflitam. Qual a mudança que eu estou precisando fazer na minha vida? É atividade física? É alimentação? É ter mais confiança em Deus? É eu ter mais tempo para estudar a palavra dele? Qual que é a sua necessidade? Eu sei que não é fácil mudar. Não é fácil criar novos hábitos. Mas eu sei de alguém que pode te ajudar. Nós vamos cantar agora um hino final de número 64, que é Vaso Novo. E quando esse hino começar a tocar, levante-se em pé e cante ele, dizendo para Deus que você quer ser um vaso novo, de que você se coloca nas mãos dele, mesmo quebrado, mesmo precisando de ajustes, mesmo doente, você quer ser um vaso novo. Que nós possamos refletir sobre isso. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e este vaso quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
querido Deus, quebra-nos, Senhor, e faz-nos vasos novos. Sabemos, Pai, que a mensagem do terceiro anjo, a mensagem de saúde, é uma mensagem muito importante, principalmente para nós nos últimos dias. Alerte, Senhor, essa igreja, alerte a cada um que está aqui hoje sobre a importância, Senhor, de estarmos firmes e fortes naquele grande dia, de estarmos saudáveis, Senhor, para que estejamos com vigor para falarmos do Teu amor para as outras pessoas. Não doentes, mas saudáveis, Senhor, felizes e com a nossa vida entregue nas Tuas mãos. Pedimos que abençoe a cada família que está aqui hoje, também as famílias que não estão, Senhor. Abençoe a cada um e que eles também possam ter a oportunidade de mudar também os seus hábitos, principalmente a sua alimentação. Pedimos as Tuas bênçãos a essa igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. O meu filho quer que eu fale uma coisa que o papai sempre fala. Não saia sem dar pelo menos 5 abraços. Eu estarei à porta para cumprimentar. Falando nisso, meu esposo vai estar aqui com vocês no dia 15, para um programa que, se eu não me engano, se chama Adore. Então, que Deus abençoe também e abençoe a cada um de vocês.